Fala pessoal, tudo bem? Jack falando como traçar o Fibonacci e eu vou explicar para você. Para você não esquecer, esmaga o like, ajuda nós no like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. É o seguinte, o gráfico ele só tem três movimentos, que é esse aqui, ó. O gráfico está numa tendência de baixa, ou ele está numa tendência de alta, ou ele está lateralizado. Ou ele vai para baixo, ou ele vai para cima, ou ele vai para o lado. Você só vai utilizar o Fibonacci se o gráfico estiver numa tendência de baixa ou se ele estiver numa tendência de alta. Se ele estiver lateralizado, você não vai utilizar o Fibonacci. Se ele estiver andando para frente, você não vai utilizar, beleza? Ou utiliza para baixo ou utiliza para cima, beleza? Primeiro passo é esse. Outra coisa também, sim, para você traçar o Fibonacci, se o gráfico ele está numa tendência de baixa, você vai traçar o Fibonacci de cima para baixo, ok? Se ele está numa tendência de baixa, você vai seguir a seta. Você vai seguir a seta, vai traçar o Fibonacci de cima para baixo. Agora, se ele está numa tendência de alta, você vai traçar o Fibonacci de baixo para cima, do fundo para o topo. Quando ele está numa tendência de baixa, do topo para o fundo. Beleza? Entendeu, né? Bora lá. Vou te dar um exemplo aqui. É o seguinte, o Fibonacci, quando você for traçar ele, você vai utilizar sempre com confluência. Sempre. O Fibonacci você vai utilizar com resistência, com suporte, com pullback, até mesmo com LTA e LTB. Sempre com confluência. Beleza? Bora lá. É o seguinte. Eu vou te dar um exemplo aqui. O Fibonacci ele numa tendência de baixa. Beleza? Bora lá. Bora desenhar um gráfico aqui numa tendência de baixa. Temos aqui o gráfico numa tendência de baixa, certo? Se ele está numa tendência de baixa, como tinha falado anteriormente, você vai traçar o Fibonacci de cima para baixo, do topo para o fundo, beleza? Então você vai traçar o Fibonacci, aí você traçou, aí temos aqui a região de 23,6, região de 38,2, região de 50% e região de 61,8. Temos aqui a região de 61,8, 50%, 38,2 e 23,6. Aonde você vai fazer a sua entrada? O gráfico ele está aqui. Você traçou o Fibonacci do topo para o fundo. Temos aqui região 23,6, 38,2, 50% e 61,8. Você olhando esse desenho aqui, esse gráfico, aonde você entraria? Você entraria na região de 23,6, 38,2, 50% a região de 61,8. Você ia entrar na região de 61,8. Por quê? Porque a região de 61,8 ela coincidiu perfeitamente com esse topo aqui, ó. Dá uma olhada. Com esse topo aqui. Então, quando o gráfico ele subir aqui, ó, ele subir, você vai fazer sua entrada exatamente aqui. Porque temos uma confluência desse topo aqui na região de 61,8 de Fibonacci. E se ele tocar aqui e ele respeitar, você pode até pegar no próximo toque, porque vai ser uma resistência. Temos aqui o primeiro toque, certo? Primeiro toque. Tocou na região de 61,8 de Fibonacci, você fez uma venda que ele desceu e também ele fez uma confirmação de uma resistência. Agora, no terceiro toque, você pode pegar também, porque vai ser uma resistência agora. Era uma região de 61,8 de Fibonacci, você fez uma venda, agora a região de Fibonacci de 61,8 se tornou uma resistência e você vai fazer uma operação de venda novamente numa resistência. Beleza? É assim que você traça o Fibonacci. Bora lá, bora dar outros exemplos aqui para isso ficar na cabeça de vocês. Beleza? Bora lá. Eu vou te dar um exemplo agora de pullback. Beleza? Te dei um exemplo aí de uma resistência. Eu vou te dar um exemplo de um pullback agora. Bora lá. O gráfico ele está aqui, ó. Tendência de baixa também. Beleza? Tendência de baixa. E você vai traçar o Fibonacci. Temos aqui a região de 23,6, região de 38,2, região de 50% e região de 61,8. Temos aqui região de 61,8, temos aqui a região de 50%, 38,2 e 23,6. Aonde você entraria aqui? Nesse gráfico ele está na tendência de baixa, você traçou o Fibonacci, ele de cima para baixo,
e a região, e você traçou. Aqui está aqui o seu Fibonacci. Onde é que você vai entrar? Você entraria na região de 23,6, 38,2, 50% ou região de 61,8. Você vai entrar na região de 50%. Por que da região de 50%? Porque a região de 50% ela coincidiu perfeitamente, ó, com um pullback. Temos aqui um pullback. Temos aqui um pullback. Então você veja que a região de 23,6 não coincidiu com nada. A região de 38,2 não coincidiu com nada, ó, não coincidiu com o pullback, não coincidiu com o topo. A região de 61,8 também não coincidiu com nada. Só a região de 50% que coincidiu com um pullback. Então você vai fazer uma operação aqui na região de, quando o gráfico ele subir aqui, ó, tiver por aqui, fizer aqui, é aqui que você vai fazer a sua operação de venda, sempre com confluência. Vou te dar outro exemplo que eu faço muito esse tipo de operação e já fiz muita entrada fazendo live ao vivo aqui nesse canal, operando ao vivo com os inscritos. Quem acompanhava a live sabe desse operacional que eu vou explicar aqui para vocês. Fiz isso muito ao vivo aqui com os inscritos aqui no canal, beleza? Eu vou te dar um exemplo agora. Eu vou te dar um exemplo de uma LTB com resistência ao pullback, beleza? Para você ver que coisa interessante. Essa entrada aqui, cara, é uma entrada sensacional. Quando ela aparece, tem uma alta probabilidade da win. Eu gosto muito de fazer entrada desse tipo, cara. Já fiz muita entrada assim, ao vivo, com os inscritos. É o seguinte, bora lá, vê só. Temos aqui o gráfico, certo? O gráfico aqui. Temos aqui o gráfico. O gráfico está numa tendência de baixa, certo? Aí é o seguinte, você verificou aqui, ó, temos aqui uma LTA. Caramba, velho, temos aqui uma, perdão, corrigindo. Temos aqui uma LTB, uma linha de tendência de baixa. O gráfico está aqui, aí você viu uma LTB. Aí você traçou aqui, ó, a LTB. Tá aqui a sua LTB. Exatamente aqui. Agora, você vai traçar um Fibonacci. Você vai traçar o Fibonacci. O gráfico está numa tendência de baixa, você vai traçar o Fibonacci de cima para baixo. Quando o gráfico está numa tendência de alta, é só você inverter. Fazer o contrário, colocar o Fibonacci de baixo para cima, beleza? É a mesma coisa. Então, o gráfico está numa tendência de baixa, e aí você traçou aqui o Fibonacci, deixa eu colocar aqui o piloto azul. Temos aqui a região de 23,6 de Fibonacci. Temos aqui a região de 38,2 de Fibonacci. Temos aqui a região de 50% de Fibonacci e temos aqui a região de 61,8 de Fibonacci, beleza? Temos aqui, ó, 61,8, 50%, 38,2 e 23,6. Aonde que você vai entrar aqui? Qual seria a melhor entrada? Cara, eu já fiz várias, eu adoro esse operacional, faço muitas entradas desse tipo e já fiz ao vivo várias vezes aqui na live, ao vivo com os inscritos. Quando aparece uma oportunidade dessa, fica muito bacana. Qual seria a entrada interessante aqui, nesse Fibonacci? Na região de 23,6, região 38,2, região de 50%, 61,8, região de 38,2. Por quê? A região de 38,2, ó, ela coincidiu perfeitamente com esse topo, certo? Mas aonde seria a entrada ideal, perfeita? No X, bem no X. Onde é o X? Exatamente aqui, ó. Olha o X aqui, ó. Deixa eu colocar aqui preto, colocar aqui vermelho. Olha o X aqui, ó. Tá vendo o X? Exatamente aqui o X, ó. Tá vendo o X? Por quê? Se o gráfico ele andar, cara, a gente faz operação desse tipo e já fiz várias vezes ao vivo aqui na live. O gráfico ele tá aqui, aí ele vai, ó, ele vai e ele toca aqui, bem no X. Então, o gráfico ele tocou em uma LTB, numa linha de tendência de baixa, e ainda por cima ele tocou nesse topo aqui, que pode ser uma resistência também, fazer a confirmação da resistência, e ainda por cima é uma região de 38,2 de Fibonacci. Uma região 38,2 de Fibonacci. Então, cara, é uma entrada maravilhosa. Tem alguns filtros de entrada, como analisar padrões de vela, DM15, DM5 como filtro de entrada, mas você, traçando Fibonacci dessa maneira, vai melhorar. Cara, eu gosto muito dessas entradas, velho.
Quem acompanha a live sabe que eu estou falando. Eu dei uma pausa na live, em breve ela vai voltar. Mas fazia live todos os dias, de segunda a sexta, de meio-dia até 4 horas da tarde. E a gente fazia muito esse tipo de operação. Pessoal, aqui ó, entrada maravilhosa, bem no xizinho. Bem no xizinho. Então isso aqui, cara, é uma entrada muito top. E você tem que fazer dessa maneira. Toda vez quando você for traçar o Fibonacci, tem que ter sempre uma confluência, sempre. Não é apenas você traçar o Fibonacci de cima para baixo ou de baixo para cima. Ah, tracei o Fibonacci, está aqui o Fibonacci, região de 23,6, região de 38,2, 50% e 61,8. Aí o gráfico tocou, tu fez uma venda, o gráfico tocou, tu fez uma venda, o gráfico tocou, tu fez uma venda, o gráfico tocou, tu fez uma venda. Não, nada disso. Você vai entrar aonde tem uma confluência. A região de 50% coincidiu com o pullback, coincidiu com a resistência, coincidiu com a LTA, com a LTB, sempre com confluência para a sua operação. Ela tem uma boa probabilidade de dar um win aí para você. Beleza, pessoal? Então, espero que você tenha entendido um pouco aí de Fibonacci. Então, isso aqui, se você entendeu e você encaixar aí no seu operacional, tenho certeza que vai te ajudar muito. Para você ver, o Fibonacci hoje, ele é o meu operacional preferido. Eu comecei com suporte e resistência, ele foi o último a eu aprender, foi o último. E ele é o meu preferido agora. Comecei com suporte e resistência, depois foi com LTA, LTB, depois foi o pullback e por último foi o Fibonacci. E é o meu operacional preferido, é o Fibonacci. Tá ok, pessoal? Então espero ter ajudado você, espero que você tenha entendido. Coloca isso, pratica isso aí no teu operacional. Então é isso, pessoal. Mais uma vez eu peço para você, se você esqueceu, ajuda nós no like, esmague esse like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Muito obrigado, fica com Deus, respeite o teu gerenciamento e até o próximo vídeo. Valeu e abraço aí para vocês.